Peraí. Fone de ouvido com o microfone, tá certo. Tá. Sempre é. Bom, vamos agora fazer um novo teste, então, para ver se o som tá saindo e aí a gente... Era um fone. Pronto, trocamos o fone. Então, vou começar... Calma, aqui. Tá indo? Pronto. Então, gente, boa tarde de novo. Desculpa, a gente teve um problema técnico ontem, o problema técnico foi com a internet, hoje o problema técnico foi com o fone, né? A tecnologia realmente está abusando da gente, mas que bom que a gente conseguiu solucionar sem maiores atrasos. Então, eu vou começar de novo porque eu acho que muita gente não estava escutando. Acho que muitos de vocês me conhecem. Meu nome é Karina Rizek, eu sou coordenadora pedagógica das ações do Melhoria da Educação, da Tecnologia Educacional de Formação Continuada na Educação Infantil no município do Paulista, que é realizada pela Avante Educação e Mobilização Social. Algumas pessoas não me conhecem, mas provavelmente já me viram aí nas idas, entradas e saídas da Secretaria de Educação, do acompanhamento das formações e outras ações que eu realizo presencialmente aí no município de vocês. Então, a gente está aqui com essa tela do Melhoria da Educação, porque embora essa seja uma ação extra que a gente esteja fazendo, ou seja, ela não é nenhuma ação especificamente do Melhoria, nem da nossa tecnologia de formação continuada na educação infantil, mas ela nasce, né, de uma solicitação do Emanuel Souto no fim do ano, que a gente olhasse com maior cuidado, atenção e com mais investimento para a ação de acompanhamento nas escolas. E também depois de um trabalho que eu já vinha realizando com a equipe da educação infantil, a equipe da Simone Almeida, sobre esse acompanhamento, os desafios que a gente enfrenta e as dúvidas que a gente tem, Marilúcia pediu também para a gente, ainda que a gente não tivesse podendo fazer presencialmente, realizasse esse webinar para a equipe técnica ampliada, com esse tema de quem vai às escolas e o que encontra nas escolas, etc. e tal. Então, hoje a gente vai falar sobre acompanhamento nas escolas. Eu agradeço muito, a gente recebeu 36 respostas daquele formulário que foi enviado para vocês e foi muito útil e muito importante, porque como a gente não pode estar presencialmente, eu não conheço todo mundo e a gente está lidando com várias etapas e modalidades, então teve gente de EJA que respondeu, teve gente que se preocupa com a inclusão, que respondeu, teve gente que eu imagino que seja do Fundamental 2, que respondeu porque tinha uma preocupação com área, com disciplina. Foi muito importante para eu poder considerar um pouco dos desafios que vocês enfrentam, das ideias que vocês têm, das expectativas que vocês têm sobre a ação de ir às escolas, de fazer formação, de acompanhar as escolas, de monitorar e etc. Então, muito obrigada. Eu queria dizer mais uma vez, né, eu já disse isso no formulário, estava lá por escrito, mas agora eu queria reiterar que hoje, na verdade, é uma pílula. Eu estou chamando esse nosso primeiro encontro de uma provocação reflexiva, para a gente poder se chacoalhar um pouco, se mexer, parar para refletir, se incomodar com algumas coisas, já ir fazendo algumas sistematizações de alguns aspectos para a gente poder fazer um encontro em breve, espero, presencial, mais longo, que aí sim a gente possa discutir em grupo, a gente possa fazer alguns estudos de caso, algumas tematizações de ações de acompanhamento nas escolas, tá bom? Eu espero que no segundo semestre isso já seja possível para todos nós. Bom, então eu queria dizer para vocês que eu fiquei pensando muito sobre esse webinar e as questões que vocês colocaram e o que eu traria para discutir, porque foram tantas colocações ricas que vocês compartilharam comigo naquele formulário que eu tive que
fazer algumas escolhas, mas as respostas estão lá, estão guardadinhas, elas vão servir para outros momentos e outros planejamentos. Então eu pensei aqui que a gente vai conversar sobre esses pontos, né? Quais são os principais objetivos do acompanhamento nas escolas, né? Será que eu tenho um objetivo maior? Será que são vários objetivos? Porque a gente também deu para perceber que tem equipes distintas com propósitos distintos em relação às suas idas nas escolas, né? Então, existem equipes que vão para fazer formação, existe equipe que vai para olhar mais para a equipe gestora, tem as preocupações são muito relacionadas aos propósitos de cada uma dessas equipes. Então, a gente vai falar um pouquinho desses objetivos, tá? Sendo que, na verdade, assim, o nosso foco, quando a gente do Programa Melhoria e da Avante, a gente fala em acompanhamento na escola, a gente está utilizando basicamente dois grandes focos. Um foco que é formativo, então esse acompanhamento, ele ser uma complementação, né, das ações formativas que acontecem também fora da escola, e ele também ser uma forma de monitorar, de coletar insumos, dados, para que a gente possa analisar o impacto desse processo formativo na prática com as crianças, com os alunos da rede. Então, esse é o primeiro ponto, a gente vai falar de objetivos. A gente vai falar um pouco também dos desafios, né? Então, questões que apareceram, equívocos que eventualmente acontecem, situações que a gente encontra quando a gente chega na escola e que muitas vezes a gente não está preparado e assim por diante. Tudo isso tem a ver com muitas expectativas que vocês trouxeram e que eu espero que esse encontro possa começar a atender algumas delas. Com certeza não vai sanar, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de planos de ação para esse acompanhamento na escola e de metodologias de ação. E aí terminar com essa questão da relação entre acompanhamento e formação, que eu já falei um pouquinho aqui no início, tá bom? Então, vamos lá. Tudo que está aqui, que está posto, gente, não são determinações, tá? São insumos, aspectos, então tem provocações, tem questionamentos e tem algumas teorizações que eu fui trazendo em torno da expertise que a própria Avante tem sobre essa questão, porque sempre que a gente realiza processos formativos, a gente faz essa ação também junto de acompanhar as escolas, de fazer formação nas escolas e assim por diante. Então, a gente já produziu bastante conhecimento prático, né, e teórico em torno dessa questão. E a ideia é compartilhar um pouco disso com vocês hoje, tá bom? Bom, eu fiz aqui, eu peguei o formulário que vocês responderam e eu criei aqui uma nuvem de palavras, né? Então, eu vou colocar aqui só o slide. A primeira nuvem de palavras que eu criei foi em relação à primeira pergunta que eu fiz para vocês, que é: qual o objetivo do acompanhamento nas escolas? E foi muito interessante, eu até tive uma conversa com a Marilúcia na semana passada, porque nenhuma resposta é igual à outra. É muito interessante isso de ver, né? Então, são 36 objetivos, óbvio que uns se parecem mais com outros, mas se complementam, mas tem objetivos muito diferentes. E quando a gente utiliza esse recurso de nuvem de palavras, a gente vê o que a gente consegue identificar o que mais aparece, né? Então, o que mais apareceu é uma preocupação em torno da aprendizagem, do processo de ensino e aprendizagem, de qualificar esse processo. Esse ser o grande objetivo da gente fazer acompanhamento nas escolas. Aparece também, então, porque eu não sei se todo mundo conhece como funciona essa ideia da nuvem de palavras. Então, as palavras que estão maiores, elas são as que mais apareceram. E as menorzinhas, que ninguém está conseguindo enxergar porque está muito pequenininho, são as que apareceram menos vezes. Então, aí a gente vê que tem a maior preocupação é com a aprendizagem, tem uma preocupação grande com o professor, com a sala de aula, com a gestão, com a prática, né, a equipe gestora, as questões pedagógicas, os alunos, as aulas, os estudantes, as práticas de ensino, e depois vão aparecendo algumas questões da qualidade
dessa aprendizagem, da formação, e como ela se reflete na prática, enfim. Então, aparecem muitas questões interessantes. Mas o que eu acho que a gente tira daqui é que a aprendizagem é o grande foco, né? E qual que é essa aprendizagem? Em primeiro lugar, é qualificar essa aprendizagem das crianças e dos alunos da rede, né? Aí eu falo crianças porque eu não costumo nunca chamar as crianças de educação infantil de alunos, né? Mas aí como eu sei que a gente tem aqui o pessoal de ensino fundamental 2 e também de EJA, vamos usar essa terminologia de crianças e alunos, né? Então, essa preocupação que a gente deve ter com a qualidade dessa aprendizagem. E isso é muito importante. Depois, eu quis destacar para vocês alguns cuidados que a gente precisa ter quando a gente fala em acompanhamento na escola. E esses cuidados eu quero ressaltar muito a partir do que apareceu nas respostas de vocês, né? Então, tem muitas respostas que falam em verificar, em monitorar, em atuar diretamente na aula do professor, em intervir ali com o professor, com a gestão, diretamente com as crianças. E aí eu fiquei pensando, e a gente vai discutir isso ao longo, em alguns contrapontos que eu acho que são pontos importantes aí para vocês irem discutindo. Então, verificar versus acompanhar e apoiar, né? Por quê? Porque depois aparece também nos desafios de vocês e nas inquietações que vocês trazem que falta um tanto de aceitação das escolas, dos profissionais das escolas, muitas vezes da equipe gestora, um tanto de outras vezes dos professores, em ver com bons olhos, né, esse acompanhamento, as visitas que são realizadas, porque eles se sentem muitas vezes avaliados, muitas vezes em processo de verificação, né, ou de monitoramento. Então, tem uma ansiedade meio persecutória das equipes das escolas que recebem as equipes que são da secretaria, né? Mesmo que isso já esteja dado, esteja combinado. Isso é natural, gente, não é um privilégio do paulista. A gente vai ver que a Avante também ganhou muita expertise em relação a isso, porque acontece com todas as redes, basicamente, né? É igual quando você é professor e aí o coordenador da escola, o supervisor, avisa que ele vai começar a entrar na sua sala para acompanhar as suas aulas, suas atividades com as crianças. A gente tem 1000 caraminholas, né, na cabeça. O que será que ele vem fazer aqui dentro? Por que será que ele está vindo? E etc e tal. Até que, ao longo da construção dessa parceria de mãos dadas, a gente vai conseguindo tirar o medo e vai mostrando o quão útil pode ser ações como essa. Então, a mesma coisa a gente pode pensar nessa ida, né, que a equipe da secretaria faz até as escolas. Então, a gente tomar muito cuidado, porque às vezes parece que é só uma palavrinha quando a gente fala que o objetivo é verificar se o que aconteceu na formação está acontecendo na prática pedagógica, ou é verificar como a gestão está trabalhando, ou é verificar se a rotina institucional funciona. Ela vem carregada de significados pejorativos, né? Então, a gente tomar cuidado e evitar usar, né? Mas essa ideia da gente poder acompanhar, apoiar, eu acho que o acompanhamento das escolas, ele tem muito essa função de apoio. E é um apoio que ele é para a escola, mas ele também é um apoio para a equipe técnica. Seja para quem está fazendo com um viés de formação, seja para quem está fazendo com um viés de coletar dados, de monitoramento, de avaliação de impacto e etc, né? Então, de novo, muitas vezes, e aí eu estou pulando agora para o segundo ponto, o monitorar aparece também nesse sentido verificador, né? Num sentido controlador. Então, a gente tomar cuidado para a gente, quando a gente usar esse monitorar no sentido de que eu quero acompanhar, de que eu quero estar mais perto, eu quero estar junto, a gente cuidar para usar termos mais amigáveis, né, e menos pejorativos, porque isso vai
ajudando a gente também a incorporar e a entender o grande propósito do acompanhamento na escola, e vai ajudando também as escolas a estarem mais tranquilas, mais abertas e mais de mãos dadas com a equipe técnica da secretaria nesses momentos. E aí uma outra coisa que apareceu e que eu achei bastante interessante é que muita gente colocou que o grande objetivo é melhorar o ensino. Então eu vou lá porque eu vou melhorar o ensino, eu vou melhorar a prática, eu vou qualificar aquilo lá, eu vou, né, e do lado também aparece intervir, né, diretamente. Eu vou lá fazer alguma coisa com os alunos, etc e tal. Então a gente também tomar cuidado para esse acompanhamento na escola, ele não ser tão invasivo. É claro que o grande objetivo é que a gente qualifique a prática pedagógica. Esse é o grande objetivo de uma rede e de ações formativas, né, o resultado final é que essa prática pedagógica ela seja melhor, seja mais adequada, esteja mais qualificada, que as crianças aprendam mais e, portanto, que a gente esteja ensinando de um jeito mais adequado, né, em relação às orientações atuais e aquilo que a própria rede acredita que deve ser ensinado e como deve ser ensinado. Então, a gente tomar cuidado, porque às vezes a gente também coloca nas nossas costas uma missão que ela é quase impossível, né? Porque o fato da gente ir a uma escola uma vez por mês ou eventualmente e fazer algumas intervenções não incide diretamente nessa melhoria. Né? É a gente desenvolver ações que vão qualificar o ensino e a aprendizagem, né? Mas quem vai melhorar a prática efetivamente é o professor, né? Quem vai aprender melhor ali é o professor e os alunos. Então, e essa ideia de muita gente também falando em intervir, eu vou lá para intervir, eu vou lá para entrar em sala de aula, então tomar cuidado porque na verdade a gente vai lá para formar uma parceria. E se nessa parceria a gente achar que é interessante que o formador ou alguém da equipe técnica que vá a essa escola precise fazer uma intervenção, seja com a equipe gestora, seja dentro da sala, isso acontece dentro dessa parceria. Por que eu estou falando tudo isso? Porque em conversa também com o pessoal do município de vocês, eu descobri que essa ação mais sistemática de acompanhamento na escola, ela é mais recente, né? Não é uma coisa que sistematicamente a rede faz há muito tempo. Então, a gente pode dizer que a gente está construindo esse lugar, né? Então, tanto quando eu fui perguntar para as pessoas se existe algum documento, né, que oriente o acompanhamento das escolas, quais são as diretrizes da Secretaria de Educação para o acompanhamento na escola, então, o que eu descobri é que não existe isso sistematizado. Claro que existem conversas, existem ideias, existem alguns registros, mas não existe efetivamente uma orientação. Digamos que eu virei funcionária da Secretaria de Educação amanhã e vou trabalhar numa das equipes que é ou equipe de formação ou equipe dos ADIPs e vou com frequência à escola. Eu vou provavelmente receber alguma orientação oral, mas eu vou para a prática, né? Então, como a gente ainda está em processo de construção, é muito importante que a gente vá pensando sobre essas pequenas questões que podem ajudar a melhorar a nossa relação com as escolas e a ter esse espaço mais tranquilo, né, de atuação de quando um agente externo à escola, né, porque nós da secretaria não somos da escola, nós somos externos. Então, quando um agente externo vai à escola fazer alguma ação, né? Porque senão a gente corre o risco, cada vez mais, isso eu conversei bastante com a equipe de educação infantil, de quando a gente vai à escola, ela está toda organizada de um jeito, né? Porque a gente combinou que a gente ia e etc. E aí, sem querer, um dia, por algum motivo, a gente apareceu na escola sem ter combinado e ela está organizada de um outro jeito. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer que o acompanhamento na escola ele possa ver a vida como ela que a gente possa ajudar na realidade. Então,
Se a escola está tendo essa necessidade de se transformar totalmente para receber quem faz o acompanhamento, é porque ela está se sentindo verificada, monitorada, avaliada, e aí ela não quer mostrar suas fragilidades, ela vai fazer de tudo para esconder, né? E aí eu estou falando escola, estou falando de todo mundo, equipe gestora, os funcionários de um modo geral, os professores, etc e tal. E a gente sabe, quem faz formação, que se a gente não dá espaço para as fragilidades aparecerem, ainda que seja difícil, a formação fica mais complicada ainda, né? Então a gente, nessa história da gente estabelecer parceria, formar parceria e fazer junto, a gente precisa que as escolas se sintam tranquilas para mostrarem as suas fragilidades e não ameaçadas. Tá? Então, isso apareceu um pouquinho ali e eu quis trazer porque são elementos que chamam um pouco a atenção, são pontos de atenção para a gente. Depois tinha uma outra pergunta. Peraí. Tá. E aí, essa parte do objetivo, desculpa, eu quero encerrar porque é isso, a gente pode ter vários objetivos e a gente vai ver no final, eu trago algumas sugestões de objetivos que podem fazer parte, né, da proposta de acompanhamento na escola da Rede do Paulista, que depois vocês podem, a partir deles, construir tantos outros que vocês consideram fundamentais, porque aí eu termino essa parte dos objetivos que vocês trouxeram com uma pergunta que, sempre que eu fui no formulário olhar as respostas de vocês, ficou me permeando, que é: qual é o objetivo comum da rede em relação ao acompanhamento nas escolas? Tem um errinho aqui no PowerPoint, já peço desculpa, tá? Realção, um erro de digitação. Né? Então, qual que o objetivo comum? O objetivo comum, que me parece que tem a ver com a preocupação da maioria de vocês, é esse, é qualificar cada vez mais a prática pedagógica com as crianças e os alunos da rede. Né? Então, isso é muito importante. Então, a gente saber que esse é o grandíssimo objetivo, ele é o nosso guia, ele é o mais importante. E tudo que a gente vai fazer, todos os subobjetivos, vamos dizer assim, objetivos mais específicos, serão em prol da gente poder cada vez mais alcançar esse de sempre contar com uma melhoria na aprendizagem das crianças, na prática pedagógica que a gente realiza. E aí tinha uma outra pergunta que eu fiz para vocês, que era sobre os desafios, né? Quais são os desafios dos profissionais quando a gente vai realizar o acompanhamento nas escolas? E aí eu fiz uma outra nuvem de palavras aqui, joguei lá as respostas de vocês e olha só que interessante. O professor é o grande desafio, né? É muito interessante. Então, de todos os tipos aparece. Então, o professor que não se interessa, ou o professor que insiste em não colocar em prática combinados da formação, o professor que está desmotivado, o professor que tem uma prática equivocada, o professor que isso, o professor que aquilo, o professor que aquilo outro, né? Então, a grande preocupação e foco de atuação de vocês, onde vocês se sentem muito desafiados, diz respeito aos professores. E aí depois aparecem, obviamente, outras questões, como a equipe gestora, os próprios alunos e estudantes, sobre o que está acontecendo na sala de aula, e aí questões de como orientar, aparecem questões da rotina institucional, aparece bastante também essa questão de vocês serem mais bem aceitos nesse acompanhamento nas escolas, etc e tal. Depois eu posso até compartilhar aí com vocês todas as respostas que apareceram, porque eu acho que pode ser interessante. Como é anônimo, dá para todo mundo olhar, porque é ninguém vai ficar se melindrando. Então, aparecem também desafios, aparece várias vezes, né, desafios em relação às aprendizagens, aparece aqui questões também da inclusão, aparece também questões das disciplinas e aparece também questões, por exemplo, em torno da alfabetização, que me parece que são as grandes preocupações aí.
Então, achei bastante interessante isso, e aí fiz aqui uma sistematizaçãozinha que é assim. Os principais focos, então, que apareceram nos desafios de vocês, assim, é o professor grandão, o grande foco, né, o grande problema de vocês, né, a grande vontade de atuar, o grande desafio do acompanhamento na escola em relação aos professores. Depois, em segundo lugar, um pouquinho menor, mas também aparece bastante, a equipe gestora, né? Então, os supervisores, os gestores. Depois aparece, que aí eu acho que é uma outra equipe que vai com outro propósito, que é esse terceiro ponto aqui, que é o elo entre a escola e a Secretaria de Educação do Paulista. Então, essa ideia de que a gente precisa manter esse elo, a secretaria precisa estar mais perto, a gente precisa manter as diretrizes do município ali, sempre vigentes e vivas dentro da escola, né? E por último, áreas e a questão da inclusão, né? Então apareceu, eu imagino que teve até bastante gente aí da equipe que se preocupa com a inclusão, e a inclusão realmente é um desafio, né? E aí eu queria destacar com vocês esses dois pontos aqui, né? E aí eu trouxe até uma nuvenzinha de atenção, né? Professores e equipe gestora. Por que essa nuvenzinha de atenção? Porque o foco estando nos professores, então eu fiquei me perguntando muito isso, né? Nossa, por que tanta preocupação com esses professores, né? E por que tão pouca preocupação, ou num nível bem menor, com a equipe gestora, né? Porque fiquei me perguntando, porque na verdade, se a gente for pensar, a equipe gestora é a equipe gestora da escola, né? Então, essa preocupação com os professores, ela deveria de alguma forma também vir refletida, desculpem, na preocupação com a equipe gestora da escola, né? O que será que acontece que a gente sente o professor com um desafio tão grande para a gente e os gestores e os supervisores num desafio menor para a gente, né? Sendo que a gente coloca muito, acho que, em cima da figura do professor, porque, óbvio, é ele que está lá, né? Naquele elo com a criança e com o aluno, ele que tem essa relação, mas a gente coloca também muito em cima da gente. É como se, então, essa nossa relação da equipe técnica que faz acompanhamento na escola com o professor, que fosse resolver, né? E aí falta um elo nesse meio de caminho, que é exatamente esse elo, que é esse ponto de atenção que eu coloco aqui para vocês, que é esse meio de caminho onde está aqui nossa flechinha vermelha entre professores e equipes gestoras. Então, tá faltando, eu acho, a gente colocar mais foco nas nossas preocupações em torno dessa equipe gestora, né? Porque se a gente não faz isso, a escola vai ficar sempre dependente da equipe técnica, a cada mudança que a gente tiver, a cada novo documento, a cada transformação, a cada nova diretriz, a cada ano, a cada continuidade, vai sempre depender da equipe técnica. E aí a gente fica pensando que talvez a gente não precisasse ter uma equipe gestora, em alguns casos tão robusta, com gestor, vice-gestor, secretário escolar e supervisor, né? Então, isso também tem a ver com o olhar que a gente tem para as principais funções e qual que é o principal papel dessa equipe gestora. Aqui, quando eu estou falando de equipe gestora, eu estou me referindo especificamente a gestor e supervisor, ainda que a gente saiba que faltam supervisores em boa parte das escolas do Paulista, tá? Então, esse foco de atenção aqui que eu falei, nossa, gente, vamos olhar para isso, porque essa relação que entre a equipe gestora, os professores, a aprendizagem, que aparece em alguns relatos de vocês, mas aparece pouco, ela é fundamental. E esse é um grande papel nosso
quando a gente realiza acompanhamento nas escolas. Não que a gente não deva se preocupar com o que está acontecendo na sala, o que o professor está fazendo, a gente deve, mas que uso a gente faz dessa preocupação? E aí eu trouxe algumas questões que eu formulo aqui, que são inquietações mesmo, que a gente deve levar para refletir, né? Então, sobre essa questão do professor. Então, quando o professor não realiza o que é solicitado, né, quais seriam as razões? Quando a teoria tratada em informação não se reflete na prática, o que isso quer dizer? Quais as reais condições de qualificação da prática temos nas escolas? E como ajudar esse professor a estar motivado a querer melhorar e qualificar as aprendizagens? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque muitas vezes essa é uma tendência que a gente tem. Eu vou até dar uma ampliadinha aqui, que eu acho para vocês poderem ver melhor as perguntas. É uma tendência que a gente tem, né, de colocar muita coisa em cima do professor e não conseguir efetivamente se colocar no lugar dele, né? E do quão difícil é estar neste lugar, do quanto peso tem nas costas do professor, né? Como se, porque a gente falou alguma coisa na formação e a gente no mês seguinte ou 15 dias depois, 2 semanas depois, a gente foi na escola, isso deveria estar acontecendo, não está acontecendo e aí muito entre aspas também a culpa é do professor. Então acho que aqui assim são pontos para a gente parar para pensar, porque eu também não quero, acho que aqui a gente não tem nem vilão nem vítima, nem certo nem errado. Eu costumo sempre conversar muito isso com as meninas da educação infantil, né? Essa lógica do certo e errado ou do vilão e da vítima é muito ruim, mas eu acho que é um ponto de reflexão, porque se o professor não está fazendo, ou se as coisas não estão acontecendo, não estão chegando na sala, e o nosso objetivo é qualificar exatamente essa prática, todos nós somos responsáveis. Mas aí na hora que a gente vai se sentir desafiado, o nosso grande foco é em cima do professor, né? Então, assim, acho que a gente tem que dar mais mão para esse professor, mais nessa perspectiva da parceria que eu falei lá em cima, né? Olhar para o acompanhamento na escola como apoio, né? Será que o professor não faz a atividade do jeito que a gente acredita, o que a gente combinou na formação que ele deveria fazer? O que vai ajudar ele a fazer? Né? Será que talvez eu combinar com ele que então eu vou fazer uma atividade com os alunos dele? No dia que eu for lá na escola, eu combino isso com o supervisor, eu combino isso com ele, e aí sirvo de modelo para ele entender o que está acontecendo, ou eu vou ficar sempre nesse lugar, né, de verificador, de quem vai lá monitorar, de quem vai cobrar e etc e tal. Então, eu acho que é entender, não é colocar o professor no lugar de vítima de jeito nenhum, mas eu acredito, e aí eu posso falar pelos professores da educação infantil, que são os que eu conheço, os que eu já tive contato, que muitas vezes as coisas não acontecem como a gente idealizou que acontecesse, ou como a gente combinou na formação, porque eles não sabem como fazer. E na imensa maioria das vezes eles estão fazendo o melhor possível, né? Então, a gente tomar muito esse cuidado, porque quem faz acompanhamento na escola acaba indo para esse lugar de juiz, né? Esse lugar de julgador. E, na verdade, não. O nosso lugar é o lugar de apoio, é o lugar de ajuda. Ir até a escola tem a ver com isso, com ser apoio, com, claro, olhar para o que está acontecendo, né? Vou ver como o espaço está organizado, vou também observar práticas, tudo isso vai me ajudar a ser um formador melhor, a acompanhar melhor as escolas, mas principalmente para poder gerar mais parceria e mais apoio para que a gente consiga efetivamente qualificar essa prática. Então aqui é um momento que eu quis fazer bastante essa provocação aqui como um ponto de atenção para a gente, né? E aí eu trago também outras perguntas provocadoras em relação a essa relação do professor com a equipe gestora, que apareceu pouco ainda no relato de vocês até esse momento do desafio, né? Então, como a gente pode aproximar a equipe gestora das questões pedagógicas? Isso apareceu em algumas respostas de vocês.
Como envolver mais a equipe gestora nos aspectos tratados nas formações? Eu chego lá, a gestão nem se interessou pelo que tinha sido tratado na formação, nem soube, não teve presente, nem quis saber, não soube o que era e aí também não consegue acompanhar. Como realizar parceria com a equipe gestora? Como colaborar para que a equipe gestora entenda que a formação na escola também é responsabilidade dela, né? Então, essa ideia de que se a gente ficar separando muito esses desafios e esses objetivos do acompanhamento na escola, separando o professor da equipe gestora e achando que a nossa ação ela é com o professor ou ela é com a equipe gestora, a gente gera mais separação e segregação e menos essa relação, né? Então, o acompanhamento na escola ele é uma ótima oportunidade para a gente aproximar a equipe gestora das questões pedagógicas, envolver a equipe gestora nos aspectos da formação, né? Ser mais parceiro dessa equipe gestora, de mão dada, enfim, um pouco das respostas para essas perguntas, que óbvio que a gente não tem, né? Elas são perguntas que são inquietantes e que a gente deve carregar sempre com a gente, são metas que a gente deve perseguir, tem a ver com isso, com a forma como a gente atua. E aí foi bastante interessante, porque eis que no formulário, a terceira pergunta que eu fiz para vocês no formulário era uma situação, problema que eu tinha proposto para vocês, que era da gente imaginar que você chegou na escola em um dia e horário marcado, combinado com a dupla gestora, e durante a sua permanência lá, estava tudo acontecendo como habitualmente, né? Eu vou até aumentar aqui para ficar melhor para vocês. Estava tudo acontecendo como combinado, mas também você estava dando espaço para as outras demandas que surgem, que não foram planejadas para aquele dia, até que você vivenciou uma situação com a qual você não soube lidar. Em uma das turmas, sala de aula, o grupo estava agitado, não havia uma proposta em andamento ou materiais a serem explorados. 2 crianças, alunos, entraram em conflito e a professora puxou uma delas pelo braço para fora da sala, levantando o tom de voz com ela e segurando-a com força pelo braço. Fiquei atônita diante da situação, mas a supervisora / pedagoga ou coordenadora, enfim, não demonstrou nenhuma reação. Não sabia se intervinha junto à professora para interromper sua ação com a criança, aluno, ou se chamava a supervisora, pedagoga de canto, para conversar sobre o que estava vendo. Diante de situações como estas, o que pode e deve ser feito. E aí eu achei muito, muito, muito interessante quando eu fui olhar para as respostas. Tinham 2 perguntas sobre isso, né? O que você faria e por que você agiria de determinada maneira, né? Para você justificar um pouco a sua atuação, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que nesse momento, diante de uma situação prática, ficou muito evidente para vocês a necessidade do envolvimento da equipe gestora da escola. Basicamente, assim, 90 e tantos % de vocês acabou afirmando que era preciso chamar a supervisora, era preciso chamar a gestora, que era necessário envolver a supervisora de alguma forma, ainda que fosse conversar com a professora, né? Então, é muito interessante que quando a gente está distante de uma situação prática, a primeira coisa que a gente pensa é no professor. Então o objetivo é ir lá, é fazer intervenção, o desafio é o professor, o foco está no professor, está na sala de aula, etc e tal, mas quando acontece uma situação, que aqui obviamente é uma simulação, mas isso pode acontecer em qualquer escola, eu já vi acontecer em diversas escolas, a primeira resposta de vocês, a maior parte de vocês, aí sim se preocupa em envolver a equipe gestora da escola. E isso é muito, muito interessante e foi bastante importante. E aí, diante, então, de uma situação prática, fica muito evidente o quanto o acompanhamento na escola envolve aspectos éticos, deixa eu colocar aqui para ficar maior, aspectos éticos, envolve a gente pensar muito no papel
da equipe técnica, que conhece as diretrizes municipais, mas, por outro lado, não faz parte daquela comunidade. Então, muitos de vocês falaram isso, nossa, eu preciso entender, eu não sou daquela comunidade, eu preciso ver, será que aquilo é corriqueiro, será que não é? Né, quem será que são aquelas crianças, o que pode estar acontecendo na vida daquelas crianças, etc e tal. Então, quem tem esse conhecimento é a comunidade escolar, né? A necessidade de valorizar o papel da equipe gestora e envolvê-la. Então, aqui, nessa terceira pergunta do formulário, foi que isso ficou bastante evidente, né? E o respeito ao professor, as suas dificuldades e desafios diários. Então, o reconhecimento e respeito em relação ao seu papel de gestor da sua turma cotidianamente. Então, muita gente falou aqui, né? Nossa, não, eu também não sei, vou falar com a supervisora, não vou... Teve gente que falou, não, eu vou pegar o aluno, eu vou separar o aluno do professor, eu vou... Mas a maioria das pessoas falou, olha, também preciso entender, né, qual o limite que esse professor chegou, o que é que está acontecendo exatamente ali, naquele contexto, naquela situação da escola e etc. Então, eu achei bastante interessante que, diante de uma situação prática, tudo que não apareceu lá nos objetivos e nos desafios, na hora que vocês vão falar como vocês atuariam e por que vocês atuariam, vocês trazem essa relação que foi o ponto de atenção que eu ressaltei para vocês, né? Então, essa ideia de que muitos dos desafios que a gente tem no acompanhamento na escola, e a gente vai sempre ter, a gente vai superar alguns ou muitos deles em parceria com a equipe gestora da escola. A gente precisa sair desse lugar de que eu sou aquela pessoa da secretaria ou aquele formador que vem para a escola e que então fez-se a luz e abriu-se então um portal. Não, né? Vocês sabem que não, vocês escreveram para mim sobre isso, né? São tamanhas as dificuldades que a gente tem. Eu queria ressaltar aqui também que surgiram questões sobre a logística, né? Sobre pessoas que vão acompanhar as escolas à noite ou escolas distantes e tal. Eu não vou me ater a essas questões, porque eu acho que essas questões eu conversei com a Maria Lúcia, né? Compartilhei com ela, porque o meu foco aqui ele é pedagógico, eu não tenho como efetivamente ajudar a resolver essas questões de logística. E aí, então, diante de tudo isso, olha só, até agora, tudo isso que eu trouxe, eu tirei das respostas de vocês. Eu não tirei nada do que eu trouxe aqui, ó, nesses slides todos que eu construí e tal, eu tirei a partir das respostas que vocês deram sobre as perguntas de qual o objetivo, qual o desafio. Então, fui construindo essa ideia a partir do pensamento de vocês. Isso daqui são vocês falando, as 36 pessoas que responderam o formulário que ficou disponível para vocês, tá? E aí, então, agora que a gente já sistematizou bastante coisa para vocês verem como vocês são sabidos e como também a gente tem desafios, né? Então, isso é muito bom, quer dizer, é muito importante que a gente saiba que a gente sempre vai ter desafio, isso faz parte, né, do nosso ofício, da educação de um modo geral. Vamos retomar então. Então, a gente já falou um tanto de objetivos, um tanto de desafios, de expectativas, né? E agora a gente vai aprofundar um pouquinho sobre esses objetivos, mas vamos falar um tanto de plano de ação e metodologias de ação em relação ao acompanhamento nas escolas. E aí aqui sim eu trago questões então que já foram bastante sistematizadas pela própria Avante em torno dessa ação de acompanhamento nas escolas. Eu queria dizer para vocês que é muito importante que a rede olhe para isso, e aí acho que hoje é um primeiro encontro para a gente olhar mais coletivamente sobre acompanhamento nas escolas, juntando equipes do Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, EJA, Inclusão e etc., que a gente olhe para isso com vistas a construir o plano de acompanhamento da escola da própria rede, né? Então, aqui são, como eu disse no começo, insumos, são inspirações, até aqui foram todos os insumos colhidos a partir da prática e da reflexão
que vocês fazem sobre o dia a dia de vocês. A partir de agora eu estou trazendo então uma contribuição que ela é mais institucional. Então, o que a gente pensa em termos de objetivos que podem e devem fazer parte dos acompanhamentos na escola? Por que podem no plural? Porque a gente pode, a cada ida na escola, ter um foco diferente, ou a cada ano escolher uma forma de trabalhar e ter então um investimento da rede em relação a isso, tá? Eu vou colocar só o slide para ficar melhor para todo mundo ler. Então, um primeiro objetivo é a gente fomentar o fortalecimento e a instauração de processos formativos nas instituições. Porque se a gente vai até a escola e a gente acredita que o que acontece na escola é importante de ser refletido, observado, tematizado, é porque a gente acredita que a escola também é um locus de formação importante. Então, aí tem uma relação muito íntima, muito pertinho entre acompanhar e formar. Acompanhar é parte de um processo formativo. E acompanhar envolve também, em determinados momentos, a depender do dia, do combinado, algumas ações formativas dentro das escolas. Por isso que a gente não pode, e não tem cabimento, e aí falando de metodologia mesmo, a gente fazer acompanhamento em 4 escolas no mesmo dia. A gente não aguenta. Eu ainda acho que 2 é bastante puxado, se a gente for em uma de manhã e outra à tarde. Isso apareceu também. Teve uma pessoa que respondeu que o maior desafio é o tempo. Então eu não sei se ela estava se referindo ao tempo que ela permanece na escola ou o tempo entre uma ida e outra, porque também tem isso, são muitas escolas e a gente não consegue, às vezes, manter uma frequência de ida. Por isso, o tempo que a gente permanece em cada escola ou em núcleos de escolas, porque isso também é possível de ser feito, ele precisa ser um tempo, não pode durar 1 hora, porque em 1 hora é uma visita, é tomar um cafezinho. E isso não tem a ver com o que a gente aqui está chamando de acompanhamento na escola. Isso sim tem a ver com essa ideia de verificar, sabe aquela ideia de inspetor? Que vai inspecionar a escola, que vai com a pranchetinha fazer anotações, então, que não é a figura que a gente quer trazer para essa ação de acompanhamento na escola. Então, fomentar o fortalecimento e a instauração de processos formativos nas instituições. Oferecer referenciais de modelos de formação baseados em ações problematizadoras e reflexivas, com foco nas práticas, rotinas, planejamentos, etc. Então, essa ideia de que a gente oferece referência, modelo de formação para quem? Para a equipe gestora. Então, a forma como eu me coloco, a forma como eu converso com os professores, a forma como eu observo os espaços da instituição, a forma como eu chego, como eu vou embora, tudo isso são modelos. Então, desde a hora que a gente chega até a hora que a gente sai, a gente tem que pensar que a gente é um modelo, uma inspiração, e isso precisa estar muito incorporado no nosso dia a dia. Apoiar a equipe gestora na estruturação da rotina e das ações ligadas à sua função como formadores. Então, a gente tem uma questão, de novo, não é um privilégio do paulista, de que os supervisores e os gestores, muitas vezes, não acreditam que esse é o papel ser formador, eles acreditam que esse é o papel da equipe da secretaria, ou muitas vezes, ou também, não sabem ser formadores. Então, esse é um aspecto bastante importante, porque uma função fundamental dessa equipe é ser formador. E aí, ser formador também naquela ideia do dia a dia, Então, ser formador não é ser um superstar da palestra, ou do webinar, ou porque publicou um livro, etc. e tal. Às vezes é observar a escola, é andar junto, é chamar o professor para uma conversa de meia hora naquele dia que deu tempo de chamá-lo, é ler um texto junto, é acompanhar a aula atividade daquele grupo de professores, ler o planejamento das aulas de um professor, etc. e tal. Então, é desmistificar também essa ideia de que ser formador é ser um superstar da educação, porque não é. A formação do rame-rame, do dia a dia, do cotidiano, ela é fundamental. É ali que a gente vai conseguir
mover a agulha, né? É ali que a gente vai conseguir transformar. E isso tem tudo a ver com poder sair de uma formação que acontece fora da escola, né? Então, uma formação do Melhoria, uma formação da própria rede, ou uma palestra que vocês assistiram, e discutir isso dentro da escola, como que em cada uma das escolas isso vai se dar e vai acontecer, que tipo de transformação a gente pode fazer. Essa é a parte mais importante da formação, é o que vai acontecer lá dentro da escola. Bom, colaborar para a identificação de demandas e pensar estratégias para superá-las. Então, entender, né, ajudar, porque às vezes o professor, ele nem acha que ele tem demanda. O supervisor também não acha que ele tem demanda. Daí a gente chega e fala, nossa, o que está acontecendo aqui? Que prática é essa? Né? Então, às vezes é tornar visível uma demanda que está muito claro para quem vem de fora, mas para quem está dentro não está. Né? E todo o processo formativo, todo o processo de acompanhamento, ele parte de entender, de ter esse olhar também sensível para o que no dia a dia se coloca como demanda formativa. Né? E aí uma outra questão é coletar insumos para subsidiar esse processo formativo fora da escola. Então, aqui até ficou separadinho, fora da escola. Então, eu também vou lá na escola e quando eu constato que nada do que a gente combinou na formação transformou a prática de sala de aula, puxa, então eu preciso rever também as formações que estão acontecendo fora da escola, né? Como é que eu vou ajudar a transformar mais isso, né? Então, coletar insumos nesse sentido. Ou aconteceram transformações, mas elas ainda estão distorcidas, a prática ainda é uma prática distorcida, distante do que a gente esperava ou do que a gente considera ideal. Isso tudo vira elemento da formação, né? Vamos lá. E colaborar para a instauração ou qualificação de processos de acompanhamento da equipe da Secretaria junto às instituições. Então, esse também é um grande foco. A gente ir com frequência, a gente olhar para isso, né? Olha, então, é muito importante que toda essa equipe que faz acompanhamento nas escolas possa cada vez mais qualificar essa ação de acompanhamento junto à equipe da Secretaria, mostrando o quanto ela é importante, o quanto ela está funcionando, o quanto ela precisa de ajuste, o quanto a gente precisa sentar para conversar sobre ela e assim por diante. E monitorar os impactos do processo formativo nas instituições. Se há melhoria nas práticas pedagógicas, esse é o objetivo maior da rede, que é aquele objetivo lá que apareceu na nuvem de palavras inicial, quando aparece lá a aprendizagem, né, bem grande, que vocês colocaram isso, então, e que foi aquele que eu discuti. Bom, toda ação formativa, toda ação da rede, o grande foco é qualificar a prática pedagógica e a aprendizagem das crianças. Bom, falamos então um pouco aqui de objetivos, foram 7 propostas de objetivo. Agora vamos falar um pouquinho de plano de ação, né? Como é que a gente pode considerar, que aspectos devem ser levados em conta quando a gente vai pensar no acompanhamento das escolas. Então, em primeiro lugar, muito importante, quando a gente está construindo esse processo, as idas formativas devem ser previamente agendadas. Essa coisa da gente fazer surpresinha na escola, visitinha de repente, não estou dizendo que a rede não possa fazer, mas quando a gente fala dessa ação de acompanhamento das escolas, de uma relação de confiança, de uma construção de um apoio e parceria, se eu faço surpresinha, aí eu volto de novo para aquele papel do inspetor, né? O inspetor com a pranchetinha que vai lá, aparece de surpresa para pegar no pulo alguma coisa, né? E aí, sempre que eu combinar o que souberem que eu vão esconder as fragilidades e vai ser uma enganação esse processo de acompanhamento e formação. Por isso que o item 2 também é importante. As visitas esporádicas, elas podem acontecer, desde que elas não tenham um caráter fiscalizador, né? Então, puxa, eu estava aqui e ia visitar uma escola do Janga. Aí a escola desmarcou, eu estava já do lado, chegando, teve um problema na escola, não vai dar. Eu até conversei com as meninas da educação infantil sobre isso. Aí eu não quero perder, né? Porque eu já andei bastante, eu tô ali do lado e tal. Aí eu ligo para uma outra escola,
Ou vou numa outra escola ali do lado e falo, olha, aconteceu isso, eu estava indo nessa, será que eu posso vir aqui? E muitas vezes a gestora, o gestor, a supervisora não está podendo te receber. Você fala, não, tudo bem, eu vou circular pela escola, eu vou observar um pouco os espaços físicos, eu vou ver se eu converso com algum professor, se alguém permite que eu possa dar uma olhada e tal, né? Mas para isso a gente precisa de ter estabelecido essa relação de confiança. É na parceria com a supervisora que identificamos as demandas formativas a priori, né? Por que a priori? Porque é ela que deve identificar os pontos que ela necessita de mais apoio, né? Mas, muitas vezes, aquilo que a gente falou, a supervisora ou a equipe gestora, ou até o professor, não é capaz de identificar, não vê aquele determinado aspecto como demanda. Mas é sempre bom ter essa conversa com a equipe gestora. Olha, eu estou indo fazer acompanhamento na sua escola. Quais são as demandas? Né? O que você identifica que surgiu aí nesse tempo, depois da formação? O que você acha que é importante a gente fazer? Porque cada escola é uma escola. E cada escola vai ter demandas diferentes das outras, assim como cada professor é um professor, cada supervisor é um supervisor. É preciso solicitar que a supervisora da instituição selecione os aspectos que ela gostaria de tratar e se comunique com a equipe técnica com antecedência. Então, essa ideia da gente mostrar que a gente está muito parceiro, né? Olha, eu estou indo, eu tenho as minhas questões, eu tenho os focos formativos que eu trabalhei, então eu preciso acompanhar como eles estão acontecendo, oferecer apoio para eles, mas eu queria ouvir de você também. Me manda por WhatsApp uma lista de questões que você acha que você precisa de apoio, que você gostaria que eu olhasse também, algum assunto para a gente conversar, algum professor que você quer que eu converse junto com você, enfim, aí são infinitas as possibilidades, a gente vai ver aqui na metodologia. A demanda formativa deve sempre estar relacionada com as temáticas que estão sendo debatidas na formação e, nesse sentido, deve contar com a colaboração da equipe de formação para que essa relação seja mantida. Então, se o acompanhamento está relacionado à formação, as demandas, né, desse acompanhamento na escola, do que eu vou fazer na escola, tem que se relacionar também com os assuntos da formação. Veja, a rede resolveu fazer tais e tais formações, ou ter tais e tais focos formativos naquele ano, ou naqueles 2 anos, ou naquele semestre. Ora, é muito estranho que vá alguém da secretaria para a escola e nem saiba quais são as temáticas que estão sendo tratadas pelas formações, né? Então, é muito importante, por exemplo, os ADIPs estarem inteirados, né, do que tá sendo tratado nas formações da educação infantil, do ensino fundamental, de outras modalidades e etapas. Porque isso vai ajudar a tornar um olhar mais qualificado, e porque senão a gente também enlouquece muito as escolas, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque as demandas, e vocês sabem, das escolas são gigantes. Então, vai uma pessoa que não é da equipe de formação, ela vai fazer um acompanhamento de alguma escola, dialoga com a equipe de formação, com a equipe responsável, entende um pouco o que está acontecendo, se inteira do assunto, né? Tenta construir essa parceria, porque eu acho que isso ajuda muito. Essa relação com as temáticas promove um diálogo mais reflexivo e coletivo, fundamentado, né, evitando que a equipe de formação seja a única referência para mobilizar essas discussões. Então, isso ajuda bastante. E, mais uma vez, ajuda o supervisor e o gestor a entenderem que eles precisam se inteirar do que está sendo discutido nas formações, seja na formação voltada para eles, seja nas formações dos professores. Eles precisam estar inteirados, isso não tem jeito. No caso das escolas que têm supervisor, o gestor também deve estar o mais presente possível. No caso das escolas que não têm supervisor, é com o gestor que esse diálogo vai acontecer, porque ele está acumulando função, ou ele o vice-gestor, enfim, aí tem que olhar caso a caso. Caso haja reunião com professores ou entrada em sala, é fundamental um combinado prévio. Né? Então, não dá para chegar na escola e falar: oi, hoje eu vim fazer reunião com a Mariana, com a Maria e com o José. Né? Então, se a gente vai fazer reunião, nesse contato prévio com a equipe gestora da escola, no combinado das demandas e etc., a gente precisa combinar isso.
E se eu vou entrar em sala? E aí a gente tem uma parte especial sobre isso, né? Sobre a questão de observação de sala. Mas ainda isso precisa ser combinado, porque senão gera um mal-estar, eu não estava preparada, a gente está construindo uma relação de confiança e aí de repente você vem, entra na minha sala, né? E aí isso tem tudo a ver com aquilo que apareceu na forma como vocês atuariam naquela situação saia justa, que é respeitar o lugar desse professor que é gestor da sua turma, da sua sala, do seu trabalho pedagógico, né? Na perspectiva da parceria. E sempre pensar que a gente é modelo, a gente tem muita coisa para fazer, então a gente também precisa registrar, anotar, fotografar, eventualmente filmar, né, para depois poder usar esse material em formação, para analisar junto com o supervisor, para analisar junto com um grupo de professores e fazer uma tematização. Então, aproveitar realmente esse momento de acompanhamento. Tá vendo, gente, que não é nada fácil, né? Realmente, assim, não é nada fácil. Bom, já falamos então dos objetivos, aí entrei um pouquinho nesse plano de ação, né? Então, a gente ter aí, traçar planos de ação, o que fazer, como se preparar, e agora a gente vai falar um pouquinho de metodologia. Então, a estratégia usada pela equipe vai sempre depender dos objetivos da formação, do contexto, do público mobilizado, né? Algumas estratégias possíveis a gente traz aqui, que são aspectos que a Avante também sistematizou e alguns a gente já realizou em escolas do Paulista, como processo né, o acompanhamento como complemento, né, desse processo formativo que também acontece fora da escola. Então, eu separei aqui dois focos diferentes, né? Então, primeiro, quando a gente vai fazer o acompanhamento com foco na formação. E depois, mais para frente, daqui a pouco eu volto, quando a gente vai fazer esse acompanhamento com foco na coleta de dados para o monitoramento e insumos para a formação, tá? Então, vamos falar primeiro quando o foco for na formação, né? Então, em primeiro lugar, a gente sempre iniciar o encontro, cheguei na escola, vou começar minha conversa com a supervisora, ou se é um momento de aula atividade que eu combinei que eu estaria lá, ou se vai ter alguma reunião, enfim, eu estou começando, eu estou reiterando então esses princípios desse momento. Olha, então hoje eu vim aqui, a gente está em formação, vamos lembrar que o acompanhamento está aqui para a gente ser parceiro, eu estou aqui para te ajudar, a gente tem discutido tais e tais aspectos, vamos dar uma volta pela escola, vamos olhar um pouco como a escola está, que é um jeito de também todo mundo relaxar com a sua chegada, né? Analisar e refletir conjuntamente sobre os documentos existentes na instituição, essa é uma outra possibilidade, né? Então, hoje a gente vai olhar os planejamentos dos professores, ou a gente vai olhar os materiais que foram distribuídos na última formação, ou a gente vai analisar produções das crianças, ou a gente vai ler registros de diários de professores, enfim, né? E, em caso, eventualmente, esses materiais também podem ser enviados previamente, caso eles sejam foco desse acompanhamento na escola. Uma outra possibilidade é a gente ficar no papel de observador da ação do supervisor, da supervisora, né? E oferecer para ela feedback devolutiva, né? Retroalimentação sobre a atuação dela, né? O que funcionou, o que ela achou, poder problematizar, poder tematizar, analisar e refletir com ela sobre a atuação dela, ou apoiar na realização de uma formação, de um planejamento, né? Às vezes a supervisora fala, olha, nesse dia você vai vir, eu vou ter uma reunião com uma dupla de professores que está super difícil de trabalhar com eles aqui na escola, eu gostaria que você me apoiasse por causa disso. São nesses combinados e nessas ações conjuntas que a gente vai conseguindo estabelecer essas parcerias, né? Uma outra
Possibilidade de observar uma prática juntamente com a supervisora. Vocês veem que sempre aqui é junto com a supervisora ou junto com o gestor, nunca é a gente sozinho, né? Então a ideia é de que naquele dia, assim, a equipe gestora tem que estar organizada para acompanhar a ação do acompanhamento na escola pela equipe técnica da secretaria, pela equipe formadora. Então é por isso que a gente combina previamente, para todo mundo ficar preparado, para todo mundo poder estar disponível durante aquelas 3, 4 horas, aí, enfim, não sei quanto tempo vocês organizam esses acompanhamentos. Então, observar uma prática juntamente com a supervisora e depois realizar um momento reflexivo sobre pontos específicos que demandam intervenção. Então, muitas vezes a gente pode combinar que a gente vai observar uma ação de uma professora em sala, isso foi combinado com ela previamente. E depois eu não preciso necessariamente sentar com a professora naquele momento, eu posso sentar com a supervisora, ajudar a supervisora a preparar uma conversa com essa professora. Depois, eu posso também, uma outra alternativa metodológica é ouvir relato da supervisora sobre uma situação prática e apoiá-la num processo reflexivo. Olha, outro dia aconteceu tal coisa, eu não soube como agir, eu estou muito em dúvida. Olha, tem uma professora que está trabalhando essas e essas lições ou conteúdos desta forma, eu não sei se eu concordo, fico muito em dúvida, preciso de ajuda para pensar nisso. Orientar sobre os possíveis usos de materiais, livros, referências junto aos integrantes da instituição, né? Então, referências que vieram da formação, que fazem parte das referências da rede. Planejar mudanças em algum espaço específico ou, né, apoiar a gestão em alguma tomada de decisão que tenha a ver com os ambientes, com a aquisição de material, com a utilização de algum material e etc. Apoiar a supervisora na elaboração de um planejamento de formação, quando ela vai fazer alguma formação na escola, quando ela vai ter uma reunião com os professores, ou análise dos materiais dos próprios professores, como a gente já falou. E no mais, esclarecer dúvidas sobre o uso de materiais ou aspectos teóricos que possam ter surgido de alguma formação ou até do dia a dia da escola. Realizar um tour compartilhado pela escola, identificando nos espaços aspectos que podem ser focos da formação. Contar um pouco como você faz esse olhar, como você direciona, como você cria essas demandas. Apoiar a realização conjunta das aulas e atividades, a gente já falou. Fazer reuniões com professores individuais ou em pequenos grupos para tematização de prática em loco ou outras questões que possam aparecer. Então, quando o acompanhamento tem foco formativo, aqui estão algumas sugestões. Parte delas vocês também falaram lá no formulário, né? De vocês, não sei muito o que fazer, eu faria assim, eu faria uma reunião, eu tenho dúvida, um desafio para mim é observar a prática, etc e tal. Quando o foco é a coleta de dados, tem outras coisas a gente pode fazer. A gente pode marcar entrevistas informais, conversas, a gente pode também observar a ação da supervisora com os professores, a gente pode observar práticas realizadas com as crianças e seu alinhamento com o que vem sendo tema da formação, observar a organização dos espaços e uso de materiais, as atividades realizadas com outros integrantes da instituição, como funcionários, pais, comunidade, etc. Analisar documentos da instituição relacionados aos temas dos projetos, planejamentos, produções, que isso também eu posso fazer tudo isso com um olhar de que tudo isso é dado para eu pensar nas minhas formações, no monitoramento, para eu olhar para os indicadores que eu tenho de acompanhamento do que está acontecendo nas escolas e da evolução da qualidade dessa prática pedagógica. Bom, diante do que a gente falou até aqui, que não foi pouca coisa, foi bastante coisa, fica claro, eu acho, a relação, que era o último ponto lá que eu tinha proposto na nossa pauta, entre acompanhamento nas escolas e formação, né? Então, o acompanhamento, ele não é uma ação que ele é um outro núcleo, né, que é de outro planeta, não, né? Ele é uma ação que é bem juntinho. A gente trata separadamente porque demanda cuidados diferentes, né, de uma ação que é uma formação fora da escola, então ela demanda outro tipo de metodologia, de plano de ação, de reflexão, mas é igualmente importante e surte um resultado, né, formativo
fundamental. Então, muitas vezes, quando eu estou lá no centro de formação com um grupo de 40, 50 professores, eu não consigo, né, olhar para cada um ou às vezes ajudar em todas as dúvidas. Mas quando eu faço acompanhamento na escola, se eu envolvo mais essa supervisora para que ela consiga também ajudar, né, que a gente ajude ela a ter esse olhar das demandas da escola dela, acho que a gente vai matando 2 coelhos numa cajadada. Então, a gente vai aprimorando o nosso processo formativo coletivo, olhando para o pequenininho e trazendo essa equipe gestora, que isso também foi uma demanda que vocês trouxeram bastante, para perto do pedagógico, para a prática formativa, para entender qual que é o seu papel e realizar efetivamente as suas funções. É fácil? Não, não é fácil. É super difícil, é super desafiador. Mas existem caminhos, né? E a gente precisa sempre começar. Acho que é isso. A ideia é que a gente comece e vá continuando, sabendo que a gente vai também, assim como os professores, assim como a equipe gestora. Tem horas que a gente vai acertar no bingo, né? Assim, fazer uma ação super redondinha. Tem horas que a gente vai sair super incomodada da escola, insatisfeitas com a gente mesmo. E isso faz parte também, porque a gente também está aprendendo e está se aprimorando. Gente, se vocês tiverem perguntas, eu esqueci de falar isso lá no começo, vocês podem colocar aqui no chat, aqui no próprio YouTube, aqui embaixo, tá? Que no finalzinho eu vou dar uma lida, e pelo que eu tô vendo, vocês estão fazendo comentários. Acho que é muito bom, porque vocês também podem trocar ideias entre vocês. No finalzinho, que a gente já está se aproximando desse momento, eu vou dar uma paradinha de 2 minutos só para dar uma lida no que está aparecendo, porque eu não consigo passar o slide, fazer a fala e olhar os comentários ao mesmo tempo. Ainda não cheguei nesse lugar, quem sabe os marcianos me ajudem um dia e eu chegue lá, tá bom? Aí eu queria dizer para vocês, assim, que a gente não está sozinho, né? Então, assim, existem, além da Avante, que acho que faz essa sistematização que eu apresentei para vocês, maravilhosa, que eu acho que já daí a gente já tira um monte de insumos, né, para pensar o que significa o acompanhamento de Paulista. A gente tem uma referência nacional, por exemplo, que são os INDICs, né, os indicadores de qualidade, que são esses documentinhos aqui. Os 2 existem em PDF disponível na internet, vocês podem baixar, imprimir, rabiscar, enfim. Eu acredito que boa parte da rede conheça. Então, esse aqui, azulzinho, é o indicador de qualidade do ensino fundamental, os indicadores, e o laranjinha são os indicadores de qualidade da educação infantil. Os indicadores de qualidade da educação do ensino fundamental, ele propõe 7 dimensões e uma proposta participativa para acompanhar a qualidade do trabalho realizado nas escolas. Então, é uma metodologia na qual a própria escola faz o acompanhamento dos indicadores da qualidade do seu trabalho, né? E aí a própria escola envolvendo sempre a equipe da secretaria, a comunidade escolar, família, funcionários de todo tipo, né? Então, essa ideia de um acompanhamento mesmo colegiado, né? Democrático e participativo. A proposta da educação infantil é a mesma em termos de metodologia e depois dentro dele, eu acho que vale a pena conhecer os documentos, porque eu acho que tem perguntas lá que são muito interessantes. Eu sempre falo que as perguntas que a gente se faz, muitas vezes são mais importantes do que as respostas que a gente quer. Porque é a pergunta que vai me instigar e vai fazer com que eu procure, né? Encontre caminhos, talvez não as respostas, mas caminhos. Então, os INDICs do ensino fundamental, eles têm 7 dimensões: o ambiente educativo, prática pedagógica e avaliação, ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, gestão escolar democrática, formação e condições de trabalho dos profissionais da escola, acesso e permanência dos alunos na escola, ambiente físico e escolar.
Os indicadores da qualidade da educação infantil também são 7 dimensões, mas elas são diferentes das do ensino fundamental. Então, planejamento institucional, multiplicidade de experiências e linguagens, interações, promoção da saúde, espaços materiais e imobiliários, formação e condições de trabalho das professoras e demais profissionais, cooperação e troca com as famílias e participação na rede de proteção social. Eu acho que sempre vale dar uma olhada, existem muitas redes que construíram os seus próprios indicadores, né? E que isso funciona também como um guia para quando a equipe da secretaria vai às escolas e também para muitos momentos de reunião de pais, muitos momentos de paradas pedagógicas e formação, e muitas redes usam os indicadores tal como eles estão, sem fazer também nenhuma modificação. Então eu acho que fica essa dica aí como mais um insumo para vocês que estão construindo essa prática, a sistematização dessa prática de acompanhamento na escola, para poderem utilizar essas referências nacionais, tá? E aí, eu queria terminar, e aí são os 3 últimos slides aqui que a gente vai passar, que eu queria falar um pouquinho sobre a entrada em sala de aula, né? Então, os cuidados que a gente deve ter. Depois existem aí muito material, existe bastante material sobre isso quando vai falar, né, desse olhar do formador, mas eu separei esse que é também um texto que a Avante produziu e que eu acho que é bastante interessante para a gente refletir um pouco, porque eu senti que vocês falaram bastante ali no começo do formulário sobre a importância de vocês entrarem em sala de aula. Então eu vou deixar esse textinho como uma provocação e vou ler agora em voz alta para vocês. Deixa eu colocar ele aqui de um jeito melhor. Observar para refletir, não para fiscalizar. Então acho que a nossa conversa aqui, ela se resume muito a isso, né? O acompanhamento da sala de aula é uma importante ferramenta para melhorar a prática pedagógica, pois se centra especificamente nos problemas didáticos. Podemos dizer que é na classe que se materializa todo o trabalho da formação permanente estabelecida na escola e prevista no planejamento. Então o texto começa com uma citação. A observação da sala de aula permite compreender a complexidade do ato educativo e dos imprevistos como constituintes da relação ensino e aprendizagem. Nela se verifica o desenvolvimento do trabalho no plano das interações, atitudes, valores, objetivos e intervenções. Ou seja, se colocam em jogo as dimensões tanto no campo da didática como no campo da subjetividade e das relações. É exatamente por sua potencialidade que este dispositivo de formação deve se constituir em um importante objeto de trabalho do formador. Ao realizar a observação, poderá refletir sobre o ato educativo in situ, ou seja, não apenas a partir do relato e do olhar de um outro, no caso o professor, mas poderá colher informações a partir do seu próprio olhar. Muitas vezes, é esta possibilidade de um outro olhar que ajuda o professor a realizar os deslocamentos necessários e oferecer dados para a reflexão que, sozinho, ele não pode construir. Entretanto, conquistar este espaço que permite a entrada em sala nem sempre é uma tarefa fácil. Até pela tradição de fiscalização ainda presente na rede, essa estratégia deve ser utilizada à medida que as relações de confiança e de parceria estejam mais consolidadas. Uma possível resistência dos professores deve ser compreendida e não julgada. Veja como são aspectos que a gente veio falando aqui. Com base nas orientações dos estudiosos do tema, do relato da equipe de coordenadores pedagógicos e da experiência da equipe da Avante, foi possível listar alguns cuidados ao estruturar este tipo de trabalho. Os professores devem ter clareza do objetivo da observação. Observar salas de professores voluntários, especialmente quando essa cultura não está instaurada, que é o caso de Paulista ainda. Decidir com o professor que aula/atividade será observada. Deve ter relação com o plano de formação ou alguma demanda específica do professor ou de um diagnóstico realizado.
Realizar o planejamento com o professor. Caso não seja possível, tê-lo em mãos para maior clareza do que está sendo proposto. Fazer registros sobre a situação observada. E aí é claro que depois a gente tem, e isso não vai dar tempo, porque senão fica muito cansativo, é muito conteúdo, mas a gente tem depois o que é que a gente faz com essa observação, né? Porque eu não posso simplesmente fazer a observação e depois não ter momento de devolutiva, de feedback, de discussão, de tematização. Então existem uma série de alternativas que são fundamentais, porque você fazer tudo isso, pegar o seu registro, as suas fotos, a sua filmagem e nunca mais conversar com o professor sobre aquela situação, gera uma ansiedade muito maluca, né? Então a gente quer saber, né? Assim como se vocês forem fazer uma ação e forem ser observados por algum colega, ou eu for observar vocês, como já acontece com as meninas do infantil quando elas fazem formação e eu estou presente, a gente sempre conversa sobre como foi, quais são as impressões de cada um, o que cada um tem a dizer, quais pontos a gente pode melhorar, quais foram as principais dificuldades, etc e tal. Porque senão fica muito difícil, né? Assim, isso gera mais calor e ansiedade e menos qualificação dessa prática. Então, assim, é um começo da gente, ainda bem que agora ninguém está entrando em sala, porque a gente não tem sala para entrar, né? Então, acho que é muito importante que vocês possam aproveitar esse material, depois eu posso compartilhar esse PowerPoint que eu fui socializando, para vocês poderem estudar e aproveitarem, se reunirem, aproveitarem esse tempo para poder construir, então, essa dinâmica, essa sistematização do acompanhamento na escola do município do Paulista. Bom, eu vou deixar essa tela aqui agora de obrigada, mas não saiam daí ainda, tá bom? Porque a gente tem duas coisas importantes. Então, a primeira é que já tá o link da avaliação. A gente vai postar aqui nos comentários do YouTube um link para vocês poderem fazer, por favor, a avaliação desse webinar, é super importante. E enquanto vocês vão acessando aí, eu estou me comunicando aqui com o pessoal da Avante, pedindo para elas postarem o link. Eu vou dar uma olhada, então, nos comentários de vocês, para ver se tem alguma questão aqui, alguma dúvida, alguma coisa. Bom, gente, eu vi que teve bastante gente interagindo. Mônica Sama, minha parceira, esteve aqui complementando as discussões. Obrigada, é sempre bom, porque é tão difícil essa sensação
de estar conversando com uma tela de computador, gente, vocês nem imaginam, não vejo a hora de estar olhando no olho de vocês e da gente poder estar fazendo essa conversa mesmo, e não só uma coisa de mão única, mas de mão dupla, né? Vi que aí tem bastante gente concordando que a gente precisa quebrar esse paradigma da fiscalização, que a gente precisa mudar, que não é fácil mesmo, que são muitos desafios, que a gente precisa estudar, aprender. Marilúcia também está aí fazendo vários comentários interessantes. Então, assim, eu desejo, não tem nenhuma dúvida, assim, né, especificamente. Eu não sei se já postaram o link da avaliação. Já, o link da avaliação já está aí. Depois, de qualquer forma, a gente vai também mandar para a equipe, a gente já mandou para a equipe, para Simone Almeida, para ela poder socializar com vocês. É muito importante que vocês possam preencher, não é uma avaliação de vocês, não. É uma avaliação dessa experiência, se foi bom, se vocês indicariam, o que vocês acharam, etc e tal, que a gente também monitora aqui as nossas ações, né? E deixem lá seus comentários para eu também não ficar ansiosa e ficar me sentindo fiscalizada. Tô brincando com vocês. Gente, eu espero que tenha sido útil. Como eu disse para vocês, é um encontro provocativo, né? Essa é a ideia da gente começar a refletir, né? 1h30 aí não dá nem para chamar de bate-papo, né? Mas de uma explanação sobre o assunto a partir muito do que vocês trouxeram e colaboraram. Obrigada, foi muito importante. E vamos nos preparar porque em breve estaremos juntos presencialmente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, beijo.